Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do PT-RJ, Washington Quaquá, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Quaquá, como é que você vê esse processo de sucessão presidencial em que não há nenhuma, conformação ainda que imprevisível, ou seja, há uma imprevisibilidade dominante, não há nomes que permitam a configuração de um quadro para a sucessão presidencial, diferentemente de outras eleições, em que a essa altura você tinha uma candidatura se consolidando, a outra no outro campo se consolidando, ou seja, dessa vez o centro não consegue definir um nome, enfim, fala que vai de Alckmin, mas estão brigando entre si, o presidente Temer diz que vai lançar uma candidatura, o ministro Meirelles ensaia lançar seu nome, mas também não lança, não se confirma, tem 1%. Rodrigo Maia parece que também tenta colocar seu nome nesse contexto, ou seja, mas ninguém se firma, há uma indefinição completa. Nós estamos aí há poucos meses da sucessão presidencial num quadro tão aberto, tão imprevisível assim. Eu só queria acrescentar que nas pesquisas aponta também o Lula e o Bolsonaro aparece um pouquinho também ali abaixo do Lula, ou seja, há pelo menos os dois nomes um pouco mais consolidados. Mas a candidatura do Lula com todas as incertezas que cercam essa candidatura, ou seja, é um quadro eleitoral imprevisível. Pois porque na verdade é o seguinte, querem uma democracia sem povo, porque o quadro não é indefinido, o povo quer Lula, 40% das pessoas querem votar no Lula, ele ganha no primeiro turno. Mais abaixo tem aqueles 10, 15% que votam no Bolsonaro, também uma parte, tem imbecil em todo lugar, né? Então tem 10, 15% de imbecil que vota no Bolsonaro. Então você tem ali os bolsonaretes imbecis e tem o povão votando no Lula. É o quadro eleitoral. O problema é que a burguesia, os que mandam na justiça, a burguesia brasileira não quer, que é uma eleição sem povo. Se a eleição tivesse povo, fosse uma eleição limpa para valer, o Lula era candidato, ganhava a eleição, e o Bolsonaro ia representar os imbecis, porque também tem que ser representados, né? Tem uma parcela significativa de votos, né? Ou seja, o senhor avalia que sem o Lula, Bolsonaro se torna um candidato mais forte? Sem ter o Lula que está acima nas pesquisas, o Bolsonaro tende a se consolidar ou não? Até por não ter o Lula, com quem o Bolsonaro gosta de polarizar, isso tende a enfraquecer o Bolsonaro? Eu não creio que o Brasil tenha mais do que 20% de imbecis. O Bolsonaro fica ali com 15%, pode chegar perto dos 20%, mas mais do que 20% de imbecil não vai ter no Brasil. Então o Bolsonaro vai ficar por ali. Quaquá, como é que você analisa agora já, quase no final do governo, quer dizer, houve o impeachment da presidente Dilma, esse grupo ascendeu ao poder, está aí Michel Temer, enfim, com seus principais ministros, Moreira Franco, Padilha, enfim, esse grupo fez algumas medidas, a reforma trabalhista, dizendo que ela ia possibilitar a retomada do emprego, coisa que não se confirmou, tentou fazer a reforma previdenciária, mas não conseguiu, não teve voto no Congresso para isso. Houve aquela lei de limite de gastos que também, na verdade, tirou alguns investimentos importantes na área social, porque limitou os investimentos por conta dessa lei de limite de gastos. Ou seja, como é que você viu esse governo que, sob pretexto de tirar a presidente Dilma no impeachment, pretexto de que houve crime de responsabilidade na questão das pedaladas, e agora chega ao poder e, no entanto, alguns desses colaboradores, alguns desses homens que cercavam o presidente hoje estão presos. Gedel está preso, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está preso, Eduardo Alves está preso, ou seja, vários daqueles homens que articularam, que estavam próximos ao presidente, hoje se encontram presos. Como é que você viu esse processo? E há denúncias também pesadas contra o Coronel Lima, que foi preso e depois foi solto, contra o advogado José Yunes, ou seja, toda aquela argumentação de que se tirava a presidente Dilma porque ali havia, prática de irregularidade, havia uma série de questões de natureza ética, parece que foi por terra. Como é que você analisa, do ponto de vista histórico, aquele momento e o que está acontecendo hoje? Temer, Moreira e Padilha dá até medo, né? Dá até medo. Você passar perto dá até medo. Eu prefiro passar dentro de Bangu 8, na ala lá do Comando Vermelho, do terceiro comando, é mais seguro do que passar ali no meio daqueles caras. Aquilo ali é bandidagem grossa. Agora, eu acho que nós temos que ter eleição para tirar aquilo de lá. Acho que eu acredito na democracia. A democracia é o povo votando. Esses caras, o povo quer votar em outubro,
para resolver o problema da vida dele, para ter uma vida melhor, para o Brasil entrar nos eixos, e o povo está identificando que é o Lula. O que acontece no Brasil hoje é que querem fazer uma democracia sem voto, uma democracia sem eleições, ou uma democracia com eleição com quem eles querem. Aquela coisa da Grécia Antiga, uma democracia, mas escravo não vota. É assim que eles querem voltar à República Velha, só vota os coronéis, só vota o fazendeiro. E essa é a democracia que eles querem para o Brasil. Por mais que aqueles bandidos estejam lá, e foram através de um golpe, não foram através de uma eleição, eu acho que o melhor caminho hoje, outubro está aí, faltam menos de 6 meses. Então, o melhor caminho hoje para o Brasil entrar nos trilhos é eleições limpas no Brasil. Isso que vai resolver o problema do Brasil. Eleições limpas, sem que eles escolham os candidatos. Eles estão querendo escolher o candidato, eles querem tirar o Lula da disputa. A seu ver, por que a Justiça ainda não conseguiu, mesmo com a mala do Rocha Loures, com tantas provas, ainda não conseguiu botar a mão no núcleo do governo, enfim, você acha que por ter mandado, também porque a Câmara barra também, né? Tem a questão da investigação que precisa de autorização da Câmara. É só por isso, porque a Câmara barra, ou falta vontade também para chegar na parte de cima da pirâmide? Tem um conluio. De vez em quando eles prendem um só para justificar, para dizer, não é só o Lula, então a gente prende aqui um ratinho aqui. Então é um conluio, a justiça está em conluio com a destruição da democracia brasileira. É um conluio para destruir a democracia brasileira, para impedir que o povo vote. Você pega qualquer um desses caras aí, eles odeiam a empregada doméstica deles. Eles odeiam o motorista deles. Eles não tratam como gente. Então é assim que eles querem. Eles querem uma democracia sem gente, sem povo. Sem Lula, sem povo, sem gente. Quaquá, foi um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo Valeu. do Poder. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também por ter comparecido, Paulo Capelli. Eu que agradeço, sempre uma honra. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.